Juro que o ar estava diferente naquela manhã. Estava parado, como se algo pesado estivesse pairando sobre a sala, e nenhum de nós conseguisse dizer o que era em voz alta. A árvore de Natal tremeluzia suavemente no canto, cintilando com os mesmos enfeites cansados que usávamos há décadas. A lareira crepitava, como sempre fazia, e o cheiro de rolinhos de canela vinha da cozinha. Mas, por baixo de todo aquele calor, havia um frio que não tinha nada a ver com o clima lá fora. Era o tipo de frio que vem de saber que você está prestes a ser lembrado de seu lugar na hierarquia familiar. Minha mãe estava lá, em seu hobby de veludo vermelho, sorrindo como se tivesse ganhado na maldita loteria. Seus olhos brilhavam de orgulho quando ela entregou à minha irmã, Rayane, uma pequena caixa embrulhada em papel alumínio e amarrada com uma delicada fita de cetim. Observei Rayane descascar o papel com aquelas unhas perfeitamente cuidadas, sua boca já se formando em um exagerado "oh meu Deus", antes mesmo de ver o que tinha dentro. Ela sempre fazia isso. Colocava uma pequena performance, como se estivéssemos em algum filme cafona da Hallmark e as câmeras estivessem gravando. Então ela abriu. Dentro havia uma chave. Uma simples chave prateada, aninhada em uma caixa forrada de veludo. Os olhos de Rayane se arregalaram, como se ela tivesse acabado de receber as chaves do reino. E de certa forma ela tinha, porque aquela chave não abria uma caixa de joias ou um carro novo estacionado na garagem. Ela abria a porta da frente de uma casa inteira. Nós compramos uma casa para ela. Mamãe disse, a voz embargada de orgulho, como se tivesse acabado de anunciar que Rayane havia curado o câncer ou escalado o Monte Everest descalça. Meu estômago revirou. Olhei para meu pai, que assentiu em concordância solene, como se fosse uma passagem sagrada de família. Rayane gritou, jogando os braços em volta dos dois e repetindo, "Obrigada!", várias vezes como um brinquedo de corda. "Você vai entender um dia", mamãe disse, virando-se para mim com um sorriso suave e condescendente, que fez minha pele arrepiar. Sorri de volta. Não porque estava feliz, não porque entendia, mas porque aprendi há muito tempo que nesta família o silêncio era mais seguro do que a honestidade. Meu próprio presente ainda estava no meu colo. Um envelope fino, simples e nada impressionante. Papai me deu logo após o grande momento de Rayane, quase como uma reflexão tardia. Sem aplausos, sem pausa, sem cerimônia. Apenas um silêncio, como se ele estivesse me entregando uma conta de luz. Eu podia sentir meu coração batendo nos ouvidos enquanto deslizava o dedo sob o selo, puxando cuidadosamente uma única folha de papel. Não olhei para ela imediatamente. Apenas encarei aquele maldito envelope em minhas mãos, me perguntando que tipo de mensagem eles achavam que isso enviaria. Que tipo de filha eles achavam que eu era? Que tipo de pessoa acreditavam que eu havia me tornado? Mas, antes mesmo de ler o que estava escrito na página, minha mente escapou de volta para centenas de outros momentos como este. De volta aos aniversários em que Rayane ganhava bolsas de grife, enquanto eu ganhava o que estava em liquidação. De volta aos jantares em que minhas opiniões eram recebidas com silêncio, enquanto cada anedota idiota de Rayane era celebrada, com risos e aplausos. De volta à época em que ganhei uma bolsa integral, e ninguém apareceu na cerimônia de premiação, porque Rayane tinha um recital de dança na mesma noite. Eu costumava pensar que era tudo coisa da minha cabeça, que talvez eu estivesse apenas sendo sensível ou amarga. Mas momentos como esse, em que deram a Rayane uma casa inteira como se não fosse nada e me entregaram uma única folha de papel, eu sabia melhor. Eu sabia exatamente onde estava nesta família. Eu sabia exatamente o quão pequena eles achavam que eu era. Eu podia sentir as palavras subindo pela minha garganta como ácido. Queria gritar. Queria lançá-las pela sala como punhais. Mas as engoli. Sentei-me ali e continuei sorrindo, embora cada músculo do meu rosto doesse com o esforço. Porque esse não era o momento de falar. Ainda não. O momento estava chegando, mas não hoje. Ser tratado como uma peça de reposição, houve um momento que ainda toca em um loop na minha cabeça, especialmente quando tento me convencer de que estou apenas exagerando.
Era meu último ano do ensino médio, na noite da cerimônia de premiação acadêmica. Eu tinha trabalhado duro, feito malabarismos em 2 empregos e mantido meu GPA impecável, enquanto Rayane estava ocupada sendo reprovada nas aulas de introdução e chorando sobre o quão difícil era a faculdade. Naquela noite, quando meu nome foi chamado para a bolsa de estudos acadêmica mais importante, na frente de todo o auditório, entrei no palco e vi minha mãe sentada na primeira fila, não aplaudindo, não sorrindo, mas rolando o telefone. Quando desci com o prêmio na mão, ela olhou para cima brevemente e disse, alto o suficiente para as pessoas ouvirem: bem, pelo menos ela é boa em alguma coisa. A maneira como sua voz cortou os aplausos me fez querer derreter no chão. Meus colegas de classe me deram meio sorrisos estranhos, e minha professora favorita me deu um tapinha no ombro, como se dissesse: você está indo muito bem, garota. Mesmo que sua própria mãe não conseguisse ver. Aquele momento solidificou algo. Dentro de mim, não apenas dor, mas clareza. Eu não estava imaginando isso. Eu não estava exagerando. Eu era invisível por design. E você sabe, eu sempre me perguntei: você já se sentiu assim? Como se fosse apenas um personagem de fundo na história da sua própria família. Como se suas vitórias só importassem se outra pessoa falhasse. Eu adoraria saber, porque eu não posso ser a única que carregou esse tipo de peso em silêncio. Deixe um comentário e me diga por que talvez compartilhar seja o primeiro passo para deixar ir. Anos depois, quando eu voltei para casa para uma visita rápida, o tipo de aparição obrigatória que você faz por culpa, ao invés de amor, eu tropecei em algo que eu não deveria ver. Estava no escritório dos meus pais, um cofre trancado, deixado descuidadamente aberto. Eu não estava procurando por nada em particular, mas o que encontrei lá dentro? Bem, vamos apenas dizer que tudo mudou daquele momento em diante. Foi um tipo estranho de visita, o tipo que não vem do desejo genuíno de se reconectar, mas mais da culpa que ferve silenciosamente no fundo dos seus pensamentos, até que finalmente borbulha e força você a pegar o telefone. Eu não estava em casa há mais de 1 ano, e a única razão pela qual voltei daquela vez foi porque minha mãe me ligou 2 vezes em 1 semana, dizendo que meu pai tinha distendido um músculo enquanto cortava a grama, e precisava de uma ajudinha para mover algumas coisas pela casa. A culpa que ela colocou em suas palavras era densa, como se minha recusa de alguma forma significasse que eu era fria e sem coração, como se décadas de negligência emocional pudessem ser substituídas por uma visita de fim de semana e algumas xícaras de café passivo-agressivas. Cheguei em uma tarde de sexta-feira, a entrada da garagem ladeada por aquelas mesmas sebes bem aparadas que meu pai mantinha obsessivamente, como se fossem da realeza. Rayane não estava lá, é claro, que ela estava ocupada. Ou pelo menos essa foi a desculpa que mamãe deu, com um suspiro e uma pitada de decepção, como se a ausência de Rayane devesse de alguma forma ser um reflexo de mim. A casa não tinha mudado muito. Mesma decoração estéril, mesmas fotos emolduradas de Rayane sorrindo para todos os ângulos, mesmo cheiro de esmalte de limão e assado cozido demais pairando no ar, como uma estranha cápsula do tempo da perfeição suburbana. Na manhã de sábado, eu já estava contando os minutos até poder ir embora. Eu ajudei papai a mover algumas caixas pesadas na garagem. Ouvi a mãe reclamar sobre como o namorado de Rayane não era ambicioso o suficiente, e sentei-me durante um jantar, onde a maior parte da conversa girou em torno das reformas que eles estavam planejando na Casa do Lago. Eu balancei a cabeça, sorri e dei todas as respostas educadas certas, enquanto mentalmente verificava toda a interação. Era tarde da noite quando entrei cambaleando no escritório. Eu não estava procurando por nada. Estava apenas vagando, inquieto, tentando escapar do silêncio sufocante do meu quarto de infância. A porta do escritório estava um pouco entreaberta, e quando eu a abri, vi algo que me fez parar no meio do caminho. O cofre de parede, aquele que meu pai sempre tratou como uma relíquia sagrada, estava aberto o suficiente para a maçaneta ficar frouxa. No começo, pensei que talvez ele tivesse esquecido de trancar depois de guardar alguma coisa. Mas, conhecendo-o, isso parecia improvável. O homem verificava tudo 2 vezes, desde fechaduras até interruptores de luz e o maldito termostato,
como se fosse parte de algum ritual. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter deixado intocado e voltado para cima. Mas algo me parou. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse aquela fome profunda de finalmente saber algo que eles não entregaram a Rayane primeiro. Eu andei lentamente, cada passo ecoando mais alto do que deveria, fazendo minha respiração ficar presa na garganta, enquanto eu abria a porta mais para dentro. Havia pastas grossas, cheias de papéis presos juntos de uma forma que gritava importância. Escrituras de propriedade, formulários de impostos, extratos bancários. Alguns deles eram papéis familiares, que eu esperava ver, como documentos vinculados à nossa antiga casa de família, ou contas que eu os ouvi mencionar de passagem. Mas então havia outra coisa. Um envelope escondido sob uma pilha de pastas de papel manilha, selado, mas sem identificação, exceto por uma pequena nota escrita à mão na frente, nas inconfundíveis letras maiúsculas do papai. Para ser aberta, após a morte. Eu não deveria ter aberto, mas abri. Dentro, havia uma cópia de um testamento. Não aquele que eu tinha visto anos atrás, quando papai fez um grande show ao redigir documentos e alegar que tudo estava sendo dividido de forma justa. Não, isso era diferente. Esta versão tinha meu nome listado primeiro, não o de Rayane. E não apenas como um igual beneficiário. Meu nome estava vinculado a algo muito maior. Uma propriedade que eu nunca tinha ouvido falar antes. Uma que aparentemente tinha sido comprada em meu nome anos antes. Não foi apenas um presente ou algum erro aleatório. Foi deliberadamente documentado e arquivado legalmente. Meu pulso estava batendo tão forte que eu mal conseguia ouvir o zumbido baixo da luminária de mesa. Eu li cada linha 3 vezes, procurando por uma explicação que nunca veio. Por que meu pai compraria uma propriedade em meu nome sem nunca me dizer? Por que escondê-la, trancada em um cofre, como um segredo sujo? Minha mente correu, tentando juntar qualquer pista possível de anos passados que pudesse explicar o que eu estava segurando em minhas mãos. Passei o resto daquela noite vasculhando o cofre, cada papel parecendo mais pesado que os últimos extratos bancários que não faziam sentido, transferências que não combinavam com a narrativa da família e um documento em particular, um formulário de autorização atribuído com minha assinatura falsificada, datado de 2 anos antes. Aquele fez minhas mãos ficarem geladas. Alguém tinha usado meu nome, minha identidade, para mover dinheiro. E com base nos detalhes que aconteceram mais de uma vez, eu não os confrontei naquele fim de semana. Eu não disse uma palavra no café da manhã na manhã seguinte. Eu simplesmente arrumei minhas coisas e fui embora antes do meio-dia, alegando obrigações de trabalho. Mas no momento em que voltei para meu apartamento, eu comecei a cavar. Eu puxei relatórios de crédito, contatei um amigo advogado e comecei a desvendar as camadas de transações financeiras que eu nunca soubera que existiam, silenciosamente, cuidadosamente. Eu não queria levantar suspeitas, ainda não. O que eu descobri nos próximos meses foi algo que eu não estava preparada para: uma intrincada rede de decisões financeiras, transferências de propriedade e abrigos fiscais que apontavam para meus pais. Mas a parte mais impressionante era que, no papel, eu possuía mais do que eu jamais imaginei. Contas imobiliárias, investimentos, todos conectados a mim. E ainda assim, eles nunca disseram uma palavra. E a parte mais louca? Eles ainda não sabem. Eu sei que há um tipo muito particular de raiva que vive sob a pele, silenciosa e controlada, como uma queimadura lenta, com a qual você aprende a conviver, até que um dia você percebe que está cozinhando nela por anos, sem nunca perceber o quão quente ficou. Foi o que senti depois de descobrir o quão profundamente meus pais enterraram a verdade. O quanto do meu nome e identidade estavam ligados a coisas que eles nunca pretenderam que eu entendesse, muito menos me beneficiasse. E não era apenas o engano, era a presunção, a suposição de que eu continuaria desempenhando meu papel para sempre, sorrindo educadamente enquanto eles entregavam a Rayane a coroa repetidamente, como se fosse seu direito de nascença. Então, eu fiz o que qualquer mulher que foi subestimada por muito tempo eventualmente faz. Eu comecei a planejar. Eu embrulhei o envelope em uma caixa branca simples,
sem fita, sem glitter, sem distrações. Apenas a verdade, sentada silenciosamente sob a árvore como uma bomba relógio. E conforme os dias se aproximavam do Natal, eu ensaiava meu silêncio. Eu pratiquei meu sorriso. Eu me lembrei que eu não precisava gritar, não precisava discutir, nem mesmo explicar. Minha vingança seria entregue com equilíbrio, precisão e uma única revelação bem cronometrada. Porque se eles achavam que eu ficaria sentada durante outro Natal, fingindo que estava tudo bem, sorrindo durante mais um brinde ao sucesso de Rayane, enquanto eles me jogavam restos e chamavam isso de amor, bem, então eles estavam prestes a aprender quem eu realmente sou. A manhã de Natal sempre seguiu o mesmo roteiro cansado em nossa casa. Performance perfeitamente encenada, onde cada sorriso foi ensaiado, cada gesto deliberado e cada maldita emoção filtrada através de camadas de tradição passivo-agressiva e café excessivamente doce. A árvore estava no mesmo canto que sempre teve, enfeitada com luzes douradas e ornamentos que minha mãe insistiu em manter, apesar do fato de que metade delas estavam lascadas ou rachadas. O fogo crepitava, os rolinhos de canela queimavam levemente nas bordas e o cheiro de alegria falsa enchia a sala como uma névoa invisível. Ninguém ousava comentar sobre isso. Era o tipo de manhã de feriado que parecia perfeita de fora, como um globo de neve que você orgulhosamente exibiria em uma prateleira. Mas dentro do vidro, o ar estava duro e amargo, e cada palavra estava a um sopro de se quebrar em algo afiado. Eu sentei na mesma poltrona gasta que eu ocupava todos os anos desde os meus 16 anos. A única diferença agora era a raiva silenciosa que zumbia sob minha pele, como uma velha ferida que nunca cicatrizou completamente. Meus presentes, cuidadosamente embrulhados, estavam no meu colo. Caixa branca lisa, cantos limpos, sem laço, sem frescuras, apenas uma caixa esperando pacientemente, enquanto Rayane gritava de excitação sobre sua nova bolsa de grife, efusivamente, sobre como ela combinava com os sapatos que ela tinha acabado de desembrulhar. Meus pais olharam para ela com aquele olhar familiar de orgulho e indulgência, o mesmo que eu costumava perseguir, até que percebi que eles nunca iriam mirar na minha direção, não importa o que eu fizesse. E então chegou o momento, aquele que eu estava esperando com uma paciência que eu não sabia que tinha. Não uma birra, não uma explosão emocional que eles poderiam considerar uma reação exagerada. Não. Eu planejei algo melhor. Algo que eles não veriam chegando até que fosse tarde demais. A vingança, afinal, não precisa ser alta para ser devastadora. Só precisa ser precisa. Comecei entrando em contato com um amigo advogado em quem eu confiava completamente, alguém que não vacilaria quando eu entregasse uma pilha de documentos e pedisse que me ajudasse a entender todos os ângulos legais. Nós vasculhamos tudo: títulos de propriedade falsificados, assinaturas, transferências de ativos e aquelas estranhas autorizações bancárias. Descobriu-se que o que tinha começado como uma curiosidade silenciosa estava agora tomando forma como algo muito maior. Uma oportunidade de retomar o controle, sem nunca precisar levantar minha voz. A casa da qual eles adoram se gabar, a casa do lago, da família que eles estavam reformando há anos, aquela que eles sempre chamaram de nosso legado, tinha sido hipotecada em segredo para financiar a startup fracassada de Rayane, 3 anos atrás. Meu pai deve ter pensado que poderia limpar a bagunça antes que alguém percebesse, mas ele atrasou nos pagamentos, e o banco já havia agendado um leilão discreto. Foi aí que ficou interessante, porque eu comprei discretamente, legalmente, por meio de uma conta separada e um agente terceirizado. Eu garantia a escritura sem nunca usar meu próprio nome diretamente. Levou algumas semanas para orquestrar, mas uma vez que foi feito, a satisfação foi indescritível. Eu não era apenas dona da preciosa casa do lago deles. Agora eu sou dona da única coisa que eles nunca imaginaram que perderiam. Enquanto isso, a vida em casa continuou como sempre. Minha mãe continuou ligando para perguntar se eu tivesse encontrado um emprego melhor, ainda com sua voz pingando com aquela mistura melosa de preocupação e condescendência que somente mães como ela podem aperfeiçoar. Meu pai ocasionalmente encaminhava ofertas de emprego para meu e-mail, com linhas de assunto como: pensei que isso poderia ser mais sua praia. E Rayane,
Abençoe seu pequeno coração, alheia, continuava enviando mensagens de texto para grupos familiares sobre suas últimas realizações. Como ela conseguiu uma promoção, como ela poderia começar um podcast, como seu namorado a estava levando para Maui para o ano novo. Cada mensagem, um lembrete de que ela ainda era a escolhida deles, uma estrela, sua criança de ouro. Eu não respondi à maioria delas. Fiquei quieta, fiz minha parte, acenei no telefone e sorri durante os jantares, porque às vezes o silêncio é a arma mais afiada. E a cada dia que passava, cada comentário passivo-agressivo e elogio indireto que eles jogavam em minha direção só colocava lenha na fogueira que eu estava construindo em segundo plano. Quando dezembro chegou, comecei a preparar meu toque. Final, um presente que não pareceria nada à primeira vista, mas que desvendaria tudo no momento em que o abrissem. Eu tinha um envelope feito de papel grosso marfim, com uma borda delicada em relevo, do tipo que parece elegante o suficiente para distrair da faca escondida dentro daquele envelope. Coloquei uma única carta autenticada, curta, direta e legalmente vinculativa. Explicava, em linguagem simples e profissional, que a escritura da Casa do Lago estava agora em meu nome, totalmente paga, totalmente possuída e não mais disponível para uso compartilhado. Não havia espaço para interpretação, nenhuma brecha, nenhuma misericórdia. Mas eu não parei por aí. Incluí um segundo documento, uma cópia digitalizada da assinatura falsificada, com uma nota destacada do meu advogado explicando as ramificações legais da fraude de identidade, caso eu decida prosseguir com isso. Eu não iria processá-los. Ainda não, de qualquer forma. Eu só queria que eles soubessem que eu poderia, que eu tinha o poder. Agora, aqueles anos sendo ignorada, rejeitada e subestimada, finalmente chegaram ao fim. Devastação silenciosa e rastejante foi quando a peça final se encaixou. Quando mamãe finalmente percebeu que algo estava acontecendo pelas costas dela o tempo todo. Porque não era apenas o fato de que agora eu sou dona da preciosa casa de aposentadoria deles, era o fato de que papai tinha guardado um segredo dela. Um segredo que começou anos atrás, quando ele hipotecou a Casa do Lago sem contar a ninguém, provavelmente pensando que poderia limpar a bagunça antes que ela chegasse à superfície. Mas ele não fez. O banco se moveu mais rápido do que ele esperava. A propriedade entrou em silencioso leilão. E quando alguém percebeu, já era tarde demais. E eu estava esperando, observando, pronta. Rayane, abençoe seu pequeno coração, sem noção, olhou ao redor da sala como se alguém tivesse começado a falar em uma língua estrangeira. Ela segurou sua bolsa nova perto do peito e piscou rapidamente, sem saber se deveria dizer algo ou apenas ficar quieta. Pela primeira vez, na vida, ela escolheu a última opção. Meu pai ainda não tinha falado. Ele apenas ficou sentado lá, segurando os documentos. Suas mãos não tremiam mais, mas estavam completamente paradas agora, como se a gravidade do que tinha acontecido tivesse finalmente se acomodado em seus ossos. Minha mãe se levantou abruptamente e deu um passo para longe dele, seus olhos arregalados, com a realização, sua respiração presa na garganta como uma mulher que tinha acabado de ser esbofeteada por uma verdade muito pesada para suportar. E então ela quebrou. Seus ombros desabaram para dentro. Sua voz falhou em uma pergunta meio sussurrada, que eu não conseguia entender. E pela primeira vez na minha vida, eu a vi como algo diferente de intocável. Frágil, confusa, traída pelo homem que ela pensava que entendia. Eu não me movi, não ofereci conforto ou explicação. Eu apenas sentei lá em silêncio, deixando o peso da minha vingança se instalar no quarto como uma nuvem de tempestade finalmente pronta para chover. Porque isso não era apenas sobre propriedade, era sobre poder. E pela primeira vez, isso me pertencia. O silêncio no quarto era tão denso que parecia um peso pressionando contra meu peito, grosso e imóvel, como se o ar tivesse se transformado em xarope e ninguém pudesse respirar através dele. Minha mãe ainda estava de pé, sua expressão em algum lugar entre traição e descrença, enquanto meu pai sentou-se curvado, como um homem que tinha acabado de ver todo o seu castelo de cartas desabar em câmera lenta.
Rayane não disse uma única palavra, segurando sua bolsa como se de alguma forma pudesse protegê-la das consequências, agora se desenrolando diante de seus olhos. Ninguém se moveu, ninguém falou, e naquela pausa pesada, eu percebi algo que não tinha entendido completamente até aquele exato momento. Esta não era mais apenas uma história de vingança. Era um acerto de contas. Levantei-me lentamente, alisei a bainha do meu suéter com calma deliberada e disse as palavras que tenho certeza que ecoarão em suas cabeças muito depois de eu ter ido. Obrigado pelo café da manhã? Eu disse, minha voz leve, mas firme, como se nada fora do comum tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de detonar uma granada bem no meio da manhã perfeita de férias deles. Ninguém respondeu, nem mesmo um aceno, nem mesmo uma piscada. E aquele silêncio, aquela boca de olhos arregalados ligeiramente aberta, o silêncio era mais satisfatório do que qualquer discussão ou confronto poderia ter sido. Peguei meu casaco nas costas da cadeira e o vesti lentamente, saboreando o constrangimento, a tensão, a descrença girando no ar como fumaça após um incêndio. Eu não me expliquei mais. Eu não ofereci desculpas ou justificativas. Eu não dei a eles uma última chance de distorcer sua narrativa ou minimizar o que eles fizeram. Eu já tinha dito tudo o que precisava ser dito, não com palavras, mas com ação. E ação, nesta família, sempre foi mais alta do que qualquer outra coisa. Quando cheguei à porta da frente, eu me virei para trás por um momento. Não porque eu queria um momento de grande final, não porque eu queria me gabar, mas porque eu queria ver os rostos deles uma última vez, com todo o peso da realidade finalmente se estabelecendo. E só para ficarmos claros, eu disse, meus olhos se movendo lentamente entre cada um deles. Eu não vou dividir a casa, não dessa vez. É minha agora, tudo. E eu acho que está na hora de começar a fazer coisas por mim. Houve uma gota de silêncio. Um lampejo de confusão cruzando o rosto da minha irmã, como se a ideia de eu reivindicar algo que ela não podia tocar fosse quase fisicamente dolorosa para ela processar. Minha mãe parecia que queria dizer algo, talvez discutir, talvez implorar, mas ela não disse nada. Talvez, pela primeira vez na vida, ela entendeu que suas palavras não tinham mais peso aqui. E meu pai? Ele nem levantou os olhos. Ele apenas continuou olhando para o documento em suas mãos, como se ele olhasse por tempo suficiente e a tinta pudesse se reorganizar, lhe dando uma segunda chance. Mas não havia mais segundas chances. Eu saí, fechando a porta atrás de mim com um clique silencioso que, de alguma forma, pareceu mais poderoso do que 1000 portas batidas. O ar frio me atingiu como um vento purificador, afiado e honesto, e pela primeira vez em anos, eu senti algo que quase se assemelhava à paz. Não alegria, não vitória, mas algo mais silencioso, uma sensação inabalável de que eu finalmente tinha recuperado o que eles passaram anos roubando. Paz por paz. Minha voz, meu espaço, minha dignidade. Quando cheguei ao carro, minhas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de alívio. O tipo de alívio que você sente depois de prender a respiração por muito tempo e finalmente soltá-la em uma longa e dolorosa expiração. Eu não olhei para trás. Eu não precisava. O que quer que ainda estivesse acontecendo atrás daquelas paredes não era minha preocupação. Não era mais. Eu tinha entregado minha verdade e a deixei sentada em sua mesa de jantar perfeitamente polida, como um espelho que eles não podiam evitar. Mais tarde naquela noite, eu sentei na casa do lago, enrolada em uma velha poltrona perto da janela, envolta em um cobertor que cheirava levemente a cedro e poeira. A neve começou a cair suavemente, flocos macios flutuando pela superfície congelada do lago. E o mundo lá fora estava silencioso, do jeito que só o inverno sabe ser. Eu tomei meu café lentamente, deixando o calor preencher os espaços vazios que viviam em meu peito por muitos anos. Era estranho como a casa estava quieta, sem vozes, sem tensão, sem ninguém tentando ofuscar outra pessoa
ou competir por migalhas de aprovação. Pensei em ligar para um amigo, talvez contar a história, toda em um monólogo dramático regado a vinho, mas não fiz. Algumas histórias não precisam de testemunhas. Algumas vitórias não precisam de aplausos. Eu não sabia se eles iriam entrar em contato, se eles tentariam explicar ou justificar, ou fingir que nada tinha acontecido. Talvez eles fizessem, talvez eles não fizessem. Eu não me importava mais. Eu não estava interessado em encerrar o assunto. Eu não estava procurando por perdão ou reconciliação. Eu finalmente tinha traçado uma linha, não em raiva, mas em autopreservação. E pela primeira vez, eu não estava recuando. O engraçado é que agora, eu finalmente possuo algo que eles queriam. Eu nem quero, mas eu precisava que eles soubessem que eu poderia pegar, assim como eles tiraram tudo de mim. Quando me recusei a emprestar dinheiro ao irmão do meu marido, a família dele declarou uma votação familiar para me forçar. Eles sorriram. A maioria governa. Meu marido apenas observou. Eu sorri de volta e disse: então vamos votar em outra coisa. Momentos depois, peguei um papel e a sala explodiu em caos. Isso aconteceu ano passado. Ainda fresco, ainda cru. Fui casada por 8 anos e pensei que sabia o que era lealdade. Eu pensei que casamento significava parceria. Eu pensei que família não significava apenas sangue. Significava quem estava ao seu lado quando as coisas ficavam difíceis. Eu estava errada. Vamos voltar um pouco. Eu moro em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Meu marido, Rubens, vem de uma família grande e muito tradicional. Todo jantar de domingo na casa da mamãe. Muitas expectativas, muitas opiniões, muitas regras não ditas. Eu não cresci assim, mas me esforcei. Eu apareci. Eu sorri. Eu trouxe pratos. Eu fui legal. A família dele nunca me aceitou. Eles eram educados, mas sempre havia uma camada de algo, como se eu estivesse do lado de fora de uma piada interna, da qual eu nunca faria parte. Ainda assim, eu amava Rubens e acreditava no amor. Foi o suficiente. Então, seu irmão mais novo, Paulo, se meteu em sérios problemas financeiros. Paulo é o tipo que sempre parece ter um plano que nunca dá certo. De Império Express a Cripto Futuro e revenda de carros de luxo com a Elite Motors, ele tentou de tudo e falhou em tudo. A família sempre ignorou. Ele está apenas descobrindo, eles diziam. Ele é ambicioso. Bem, desta vez Paulo fez um grande empréstimo pessoal em seu nome e convenceu seus pais, Cássio e Lídia, a avalizarem. Mais surpresa, ele deixou de pagar e o banco veio bater na porta. Acho que eles presumiram que eu seria a segurança. Eu trabalho em período integral como enfermeira cirúrgica, e eu sou boa com dinheiro. Rubens e eu não temos filhos, e ao longo dos anos, eu tenho sido bastante disciplinada com nossas economias. Então, naturalmente, Paulo apareceu em nossa casa um belo dia com toda essa história sobre precisar de 18 mil emprestado apenas por alguns meses. Eu disse a ele, educadamente, que não dava. Expliquei que nosso dinheiro estava preso em reparos na casa, e que eu não me sentia confortável em emprestar essa quantia para alguém com um histórico como o dele. Ele não discutiu. Ele apenas assentiu. Disse que entendia e foi embora. Eu realmente me senti mal por ele por um segundo. Até 3 dias depois, quando fui convidada para uma reunião de família. Foi na residência Almeida. Entrei e todos os irmãos, todos os cônjuges, os pais, todos estavam lá, exceto Paulo. Estranhamente, ele estava atrasado. Todos estavam sorrindo daquele jeito excessivamente legal que faz sua pele arrepiar. Então começou. Cássio disse que eles estavam conversando como uma família. Eles estavam preocupados com Paulo. Eles sabiam que eu tinha dinheiro e decidiram que, como a situação de Paulo afetava a todos, eles deveriam lidar com isso democraticamente. E foi então que eles disseram isso. Estamos convocando uma votação familiar. Uma votação familiar, como se eu fosse um alvo hostil de aquisição corporativa. Olhei para Rubens esperando que ele encerrasse. Ele não fechou. Ele apenas parecia cansado, ou talvez assustado. Difícil dizer. Eu perguntei: você está falando sério?
Lídia disse: sim, a maioria decide. Assim é justo. Como se fosse um tribunal e não minha vida. Eu fiquei quieta. Eles votaram. Cada pessoa votou sim. Que nós, eu e Rubens, deveríamos emprestar o dinheiro a Paulo. Então, todos olharam para mim, esperando, como se eu devesse concordar. Porque eles tinham feito algo estranho, um ritual cult. Eu balancei a cabeça lentamente e disse: ok, vamos votar em outra coisa agora. Houve um silêncio confuso. Minha voz permaneceu calma e plana. Eu coloquei a mão na minha bolsa e tirei um envelope pardo. Eu o deslizei sobre a mesa em direção a Rubens. Ele parecia confuso. Seu pai disse: o que é isso? Eu disse: é uma cópia da escritura de reivindicação rápida da casa em que Rubens e eu moramos. Aquela que possuímos integralmente. Meu nome é o único no título. Mais silêncio. Abri o envelope e tirei um segundo papel. E aqui está uma emenda pré-nupcial autenticada que eu havia elaborado no mês passado. Já que todos vocês gostam de votos, pensei em garantir que meus bens estivessem claramente separados. Rubens, deixei uma cópia na sua mesa de cabeceira semana passada, só por precaução. Lídia parecia ter engolido um limão. O queixo de Marina caiu. O rosto de Cássio ficou vermelho. Olhei diretamente para Rubens. Então, você quer votar novamente, dessa vez sobre se continuamos casados? Ele não respondeu. A sala estava em silêncio total. Então, Paulo entrou, e foi quando tudo realmente desmoronou. Paulo entrou todo casual, como se não tivesse jogado uma granada no meu casamento. Ele deu aquele mesmo meio sorriso de sempre, presunçoso, como se o mundo fosse se dobrar para ele. Desculpe pelo atraso, ele disse, se jogando na única cadeira vazia na mesa, como se fosse algum tipo de brunch. Ele olhou em volta, percebeu o envelope na mesa, viu os rostos de todos. O que eu perdi? Ele perguntou sorrindo. Ninguém respondeu. A ele. Sua mãe pigarreou e disse: estávamos discutindo opções. Eu olhei diretamente para Paulo e disse: não. Ele inclinou a cabeça. Sim, e nós votamos. Eu sorri só um pouco. Certo. E eu votei também, com documentos legais. Isso tirou o sorriso do rosto dele. Eu podia ver seu cérebro trabalhando, tentando descobrir para onde foi seu backup. Foi quando me dei conta. Ele não sabia sobre a mudança do acordo pré-nupcial. Ele nem sabia que eu estava falando sério. Ele olhou para Rubens. Cara, que diabos é isso? Rubens ficou sentado lá sem dizer nada. Então Paulo surtou. Ele se levantou e disse, alto: você vai deixar ela fazer isso, deixá-la nos envergonhar assim? Nós... Aquela palavra fez algo estalar dentro de mim, como se eu não fosse mais uma pessoa, apenas um inimigo externo. Rubens abriu a boca, mas ainda nada. Foi quando o pai de Rubens bateu o punho na mesa. Não é assim que uma família funciona! Ele gritou. Você não traz advogados para um assunto de família. Você não traça linhas na areia assim. Nós não somos estranhos. Eu me inclinei para a frente. Você fez disso uma transação comercial quando votou como se fosse uma sala de reuniões. Você me tratou como uma conta bancária. Eu respondi da mesma forma. Seu rosto ficou roxo. Foi quando o segundo... A irmã de Rubens, Marina, quieta, sempre reservada, falou. Sabe de uma coisa? Estou cansada de fingir. Todo mundo se voltou para ela. Emprestei dinheiro a Paulo no ano passado. 10 mil. Nunca mais vi. Não contei a ninguém porque não queria causar drama. Mas ver vocês todos encurralando-a assim... Cansei de ficar em silêncio. O silêncio era ensurdecedor. Paulo piscou. Do que você está falando? Marina riu. Uma risada vazia e amarga. Você prometeu me pagar em 6 meses. Você me disse que estava vendendo um Renegade e precisava de dinheiro rápido. Você me ignorou depois que eu liguei. Paulo olhou para sua mãe. Ela está mentindo. Mas algo mudou na sala, como uma névoa se dissipando. Foi quando o irmão, mais novo de Rubens, Lucas, pulou. Eu pensei que eu era o único.
Ele disse baixinho. Eu dei a ele 5.000 no meu cartão de crédito. Ele disse que precisava para um curso. Isso foi há 2 anos. De repente, foi como se estivesse quebrado. Um por um, as pessoas começaram a falar. Um primo e um tio. Até a mãe de Rubens parecia que seu estômago tinha caído. Acontece que Paulo estava sugando todo mundo aos poucos. Sempre com uma promessa. Sempre com uma mentira. Eu apenas sentei lá em silêncio, assistindo tudo desmoronar. Paulo tentou gritar sobre eles. Isso é... Vocês estão todos apenas tentando me fazer parecer mal. Eu me inclinei para trás na minha cadeira. Você não precisava de ajuda com isso. Ele se virou para Rubens, agora em pânico. Diga alguma coisa, cara. Rubens finalmente olhou para mim, e tudo o que ele disse foi: Quando você mudou o acordo pré-nupcial? Lá estava. Não, me desculpe. Não vamos para casa e conversar. Nem mesmo. Você estava certa. Só que eu o encarei por um longo tempo. Minha garganta apertou. Não, de tristeza, apenas de exaustão. Cerca de 6 semanas atrás, eu disse, logo após a última oportunidade de Paulo aparecer. Sua mãe estava chorando agora. Seu pai sentou-se como se a luta tivesse acabado. Paulo saiu furioso da sala. Ninguém me ouviu. Peguei minha bolsa. Rubens se levantou como se fosse me seguir. Eu levantei a mão. Não. E eu fui embora. Mas a história não terminou aí. Mais tarde, naquela noite, recebi uma mensagem de Marina. Ela queria conversar. O que ela me disse mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre a família de Rubens e sobre meu casamento. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada na cama, com os olhos abertos, olhando para o teto, tentando sentir alguma coisa. Raiva, tristeza, clareza. Nada veio. Apenas um silêncio retumbante. Por volta das 2 da manhã, eu finalmente abri a mensagem de Marina. Ela apenas disse: Podemos conversar? Eu sei de coisas que não disse antes. Acho que você merece saber. Nos encontramos na tarde seguinte em uma pequena cafeteria na cidade. Terreno neutro. Ela apareceu parecendo tensa, mas havia uma calma estranha em seus olhos. Ela não perdeu tempo. Eu não sei como dizer isso sem piorar. Ela começou, mas eu estava esperando alguém finalmente ver através de Paulo. E talvez Rubens também. Essa última parte me atingiu no peito. Eu perguntei a ela o que ela quis dizer. Ela respirou fundo. Paulo tem sido um parasita por anos. Mas Rubens, ele não é apenas um espectador. Eu não entendi. Então ela disse algo que fez meu estômago revirar. Você sabe aquela coisa de criptografia que Paulo fez no ano passado? Aquela que explodiu e o deixou quebrado? Eu assenti. Ela disse que Rubens estava nisso. Eles fizeram isso juntos. É daí que veio a maior parte da dívida de Paulo. Eu a encarei, sem palavras. Ela pegou o telefone e me mostrou capturas de tela, mensagens, e-mails, até mesmo um rastro de pagamento. Rubens não estava apenas ciente dos desastres de Paulo. Ele estava neles, ajudando a cobrir, até mesmo transferindo dinheiro entre as contas dele e de Paulo. Eu senti a sala inclinar, como se eu não estivesse mais no meu corpo. Ele me disse, para não dizer nada. Marina disse baixinho. Disse que isso só pioraria as coisas, e ele prometeu consertar. Eu acreditei nele, mas agora vejo que ele estava se protegendo. Eu sussurrei. Ele usou nossas economias. Ela olhou para mim e não respondeu. Ela não precisava. De repente, lembrei-me de algo. 3 meses atrás, notei um grande saque de uma de nossas contas. Rubens disse que era para reparos emergenciais na casa. Ele até me mostrou uma fatura falsa. Eu acreditei nele. Fiquei doente. Marina estendeu a mão e tocou minha mão. Você não era louca. Você nunca foi louca. Eu balancei a cabeça lentamente e perguntei: Por que você está me contando agora? Ela hesitou e então disse: Porque eu descobri outra coisa. Eu me preparei. Rubens e Paulo foram até seus pais no mês passado. Tentaram pegar emprestado deles também. Eu pisquei. O que eles disseram aos seus pais?
Você estava pensando em investir no novo negócio de Paulo. Queria colocá-los antes do lançamento. Sua mãe me ligou depois que você saiu ontem à noite, preocupada. Foi quando percebi que eles não estavam apenas usando você. Eles estavam tentando te vender. Eu não conseguia respirar por um segundo. Eles agiram pelas minhas costas. Usaram meu nome. Usaram minha reputação para enganar meus próprios pais. Eu me levantei. Eu tive que me mover. Pensar. Fazer alguma coisa. Marina agarrou meu braço. Eu sei que você está com raiva, mas se você vai fazer qualquer coisa, seja inteligente. Esteja um passo à frente. Eu vou ajudar. Eu perguntei a ela o que ela quis dizer. Ela sorriu, não de um jeito feliz. Um sorriso afiado e cansado. Eu tenho documentado tudo por anos. Registros bancários, mensagens de texto, e-mails, capturas de tela. Se você quer fazer uma ruptura limpa, você precisará de provas. Esse foi o momento em que a dormência estalou. Algo em mim se encaixou. Eu não ia deixar eles brincarem comigo mais. Nem Rubens, nem Paulo, nem nenhum deles. Eu olhei Marina nos olhos. Envie-me tudo. E ela fez. No final da semana eu tinha evidências suficientes para enterrá-los financeiramente, emocionalmente e legalmente se eu quisesse. Mas eu ainda não tinha terminado, porque quanto mais eu cavava, mais eu encontrava. Acontece que Rubens tinha outro segredo. Um que não tinha nada a ver com dinheiro. Um que explicava por que ele nunca me defendeu e por que Paulo sempre teve tanta influência. Uma semana se passou. Todo dia eu encontrava algo novo. Outra transferência. Outra mentira. Outro tópico. A diversão de Rubens e Paulo. Eu tinha a pasta de Marina. Eu tinha meus registros bancários. Eu até verifiquei meu crédito. Rubens havia solicitado 2 cartões em meu nome. Nunca os usei. Apenas os deixei parados. Eles provavelmente estão esperando pela próxima grande ideia. Na noite do confronto final, eu não planejei que explodisse do jeito que explodiu, mas explodiu. E uma vez que começou, não tinha como parar. A mãe de Rubens nos convidou para outro jantar de domingo. Mesma casa, mesma mesa. Só que dessa vez eu disse sim. Eu tinha um objetivo. Eu queria todos eles em um só lugar. Quando chegamos, a atmosfera era sorrisos forçados e amigáveis, risadas tensas. Eles pensaram que a tempestade tinha passado. Rubens sentou ao meu lado como se tudo estivesse bem. Ele continuou checando seu telefone, mas sorriu quando alguém olhou. Paulo não estava lá, atrasado de novo. Esperei até que a comida fosse servida, as bebidas fossem servidas e todos estivessem confortáveis. Então me levantei e disse: acho que é hora de mais uma votação. Eles congelaram. Rubens olhou para mim como se não tivesse entendido. Peguei uma pequena pilha de papéis da minha bolsa. Não os deixei cair dramaticamente. Não levantei minha voz. Apenas os coloquei na mesa, um por um. Isso que eu disse, apontando. É a prova de uma conta bancária conjunta entre Rubens e Paulo, aberta há 3 anos, transferidos quase 60 mil no total. A maioria disso de nossas contas. Alguns de empréstimos. A mãe de Rubens abriu a boca. Eu levantei minha mão. Isso, eu disse, tocando em outra página. É uma fatura falsificada. Rubens me deu há 3 meses. Disse que era para um empreiteiro, de telhados. A empresa não existe. Silêncio. E isso, eu levantei a última página. É uma cópia de um e-mail enviado aos meus pais, usando meu nome, prometendo a eles participação na falsa startup de Paulo. Rubens, você passou dos limites. O rosto dele ficou sem cor. Ninguém falou, então eu continuei. Eu pensei que Paulo era o único vigarista, mas você... Eu me virei para Rubens. Você é melhor em esconder isso. Você sabia que eu nunca diria sim, então você trabalhou ao meu redor. Me usou. A mãe dele sussurrou. Isso não pode ser. Verdade. Marina falou do outro lado da mesa. É. Ela pegou o telefone. Eu também tenho cópias das mensagens. Rubens me pediu para cobri-lo quando ele tirou o dinheiro.
Disse que ele lidaria com isso antes que ela percebesse. Rubens finalmente ficou bravo. Agora, o que você quer de mim, hein? Eu estava tentando consertar as coisas. Eu não pensei. Você nunca pensou. Você o cortou. Você planeja. Você mente. Você o protege porque ele sabe que você tem segredos. É por isso que você nunca me defendeu, não é? Ele olhou para mim e, pela primeira vez em toda essa confusão, ele pareceu culpado. Eu me aproximei. O que Paulo tem contra você, Rubens? Silêncio. Ele piscou, engoliu em seco e murmurou. Não é assim. Então como é? Ele olhou ao redor da mesa, então para seu pai, depois para Marina. Então ele quebrou. Ele me cobriu. Anos atrás, quando eu tive problemas legais com um trabalho, relatórios falsificados. Eu poderia ter ido para a cadeia. Ele assumiu a culpa. Eu devia a ele. Silêncio mortal. O pai de Rubens falou baixo, mas furioso. Você mentiu para nós, para ela. Você usou sua esposa para cobrir uma dívida que deveria ter pago com honestidade. Rubens olhou para baixo. Eu não sabia mais o que fazer. Ela sempre teve controle sobre o dinheiro. Eu precisava de uma maneira de consertar antes que ela percebesse. Lá estava aquela palavra novamente. Controle. Ele pensou em mim como aquela com o dinheiro. Poder. Não como uma parceira. Apenas como uma ferramenta. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas alcancei minha bolsa novamente. Um último papel. Um documento dobrado. Eu coloquei na frente dele. Ele olhou para ele. Abriu. Seu rosto desmoronou. Era uma petição de divórcio. Já assinei da minha parte. Sem drama, sem gritos, apenas um fim. A maioria governa, certo? Eu disse calmamente. Bem, eu voto para sair. Então, eu me virei e fui embora. Ninguém me impediu. Nem mesmo a mãe dele. Eu fiquei em um hotel naquela noite. 3 horas depois, Marina me mandou uma mensagem. Ele foi embora. Ninguém disse adeus. A precipitação atingiu rápido. Rubens tentou ligar. Deixou-me uma mensagem de voz chorando. Disse que estava perdido. Disse que não sabia como as coisas ficaram tão ruins. Disse que poderíamos reconstruir. Eu não respondi. 2 dias depois, eu entreguei os papéis oficialmente. Acontece que a atualização pré-nupcial e a documentação me salvaram mais do que apenas dinheiro. Isso me poupou anos de divórcio, prolongado. Eu não sabia que a culpa por Marina continuava ajudando. Ela realmente decidiu entrar com uma ação legal contra Paulo pelo empréstimo não pago. Paulo desapareceu por um tempo. Redes sociais excluídas. Rumores dizem que ele está morando no Paraná agora, trabalhando em uma LLC falsa. Rubens voltou a morar com seus pais. O jantar em família acabou. Eu queria poder dizer que saí limpa. Eu não saí. Houve noites em que chorei até ficar doente. Noites em que questionei tudo. 8 anos com alguém que me olhou nos olhos e ainda escolheu mentiras em vez da verdade. Isso me assombra. Mas agora eu durmo em paz pela primeira vez em anos. E se tem uma coisa que aprendi: quando alguém diz que a maioria governa, lembre-se disso. Você não precisa de um voto para sair de uma casa em chamas. Você só precisa de coragem para sair pela porta. E eu fiz.